Apocalipse 5. Tá? Vai ter bastante coisa interessante. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nas dimensões acima, nem na terra, nesta dimensão onde nós estamos, nem debaixo da terra, ou seja, no Sheol, ou intramundo, etc., podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Algumas pessoas até perguntam, e Deus, ele não é digno? Mas é que Deus, ele é o juiz, gente. Ele é o que fica... Deus não usa de seu poder, de todas as suas assim, capacidades, tá, pessoal? Deus é aquele que está avaliando as coisas. Deus, ele está contemplando a sua criação, mostrando o seu amor genuíno, tá? Então, Deus, ele não quer robôs e ele não se vale de seus poderes. Ele quer pessoas que tenham amor genuíno, filhos que tenham amor genuíno uns pelos outros. E isso é o que Jesus, ele possui. Algo interessante é que essa semana me perguntaram algo muito, muito profundo, talvez esse inscrito vai se lembrar dessa pergunta, que ele disse o seguinte, essa pessoa me perguntou, Jesus, ele esperava algum tipo de retorno, algo do tipo? Porque havia um risco que ele errasse, ou que nós estávamos em jogo no sacrifício dele, tudo pudesse ir por água abaixo? Sim, claro. Essa é a grande valia, por isso que Cristo é o Messias, e foi dado, e ele foi exaltado de sobremaneira pelo que ele fez. Agora, nós conseguimos perceber que ele nunca fez as coisas esperando algo em troca, e fez uma maneira de se entregar mesmo. Olha o amor de Cristo, tá, por nós. Quando nós percebemos o paralelo de Abraão e Isaac, tá? Você percebe que Isaac, ele não estava esperando nada das coisas, mas ele foi muito manso e ele aceitou aquilo que Abraão ia fazer. O símbolo de Deus naquela passagem é o símbolo da lei divina. Abraão simboliza o Pai e Isaac a Jesus. Então, a mesma coisa. Deus, mediante a sua lei, ele aceitou que Cristo ele fosse sacrificado, e havia um risco nisso. Mas Cristo, ele por amor mesmo, decidiu se entregar. Ele veio aqui, como nós, encarnou, passou por desafios, o desafio que ele mesmo estaria em jogo, porque ele se colocou nesse tipo de posição. Então nós percebemos o quão grande é o amor de Cristo. Por isso que Deus, ele é amor, e Cristo é aquele que fez a vontade completa do Pai. Completa, completa, completa. E por isso ele merece toda a homenagem, toda a exaltação, todos os poderes dados a ele como aquele ser que é o exemplo de como podemos fazer a vontade do Pai. Ele é o grande exemplo de tudo isso. Por isso, aqui no livro de Apocalipse diz, no verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 viventes, e entre os anciãos um cordeiro, tá? Como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele sempre conectado a esses que estão em trabalho de desenvolvimento para um dia chegar na estatura de varão perfeito. Tá? No caso, a gente já estudou quem são esses 7 espíritos, e nós estamos fazendo isso, e nós fazemos isso através do nosso corpo, de partes ligadas ao nosso corpo, né? E a igreja, todo esse número de 7 ligado a um juízo e a um tempo específico, sempre mostra algo que Deus ele vai dar aos seus servos, e de ciclo em ciclo ele vem e retorna, e ele quer que os seus servos administrem e vão se desenvolver, e a gente venha se desenvolver espiritualmente. No caso, nós fomos comprados pelo Cordeiro e ainda temos a chance de receber um galardão. Ou seja, de termos um nível específico, mesmo pela prova aqui que nós passamos. Tá? Isso é muito interessante. Como Deus é misericordioso, né? E aí diz o seguinte, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro,
Os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, ou seja, homenageando-lhe, tendo todos eles harpas, ou seja, você percebe que são levitas, e salvas de ouro cheias de incenso, levitas, tá? Pegam a oferta, oração, o agradecimento, tudo que é das pessoas, que são as orações dos santos. Os santos, quem são os santos? Todos os seres celestiais, os anjos, nós, você e eu. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Percebe como o Cordeiro, alguns ainda que insistem em dizer que Jesus é o próprio Pai, na verdade, Jesus, ele é o Filho de Deus, igual a Bíblia diz, gente, é tão simples, Filho de Deus, né? Aquele que é meu filho, ele não é a minha mesma pessoa e aquilo que é irrefutável, tá? Deus, ele nunca foi e nem será chamado de príncipe. Jesus é príncipe, um príncipe é menor e um príncipe se torna rei. Agora, Deus, ele nunca foi príncipe, né? E aí diz, e para nosso Deus, olha que interessante, como eles entendem que o Cordeiro e Deus são diferentes, né? Nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Que terra é essa, gente? Lá no Apocalipse, no final, Apocalipse 22, mostra, Apocalipse 21, 22, mostra que é a nova terra, não é esta terra, tá? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões, milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Olha que interessante. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 louvores, tá, ligados ao Cordeiro. Muito interessante, sempre esse padrão de 7. E ouvi toda criatura, todo vivente que está no céu, na terra, debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Tá? Esse é o capítulo 5. Tá? É um capítulo muito lindo. Tá? Para mim, ele é muito claro, tá? Todas essas questões aqui, né? Quando a gente tem esse entendimento. Quando os caras às vezes não compreendem que Jesus e Deus são diferentes, nossa, aí eles fazem um malabarismo para tentar explicar essas coisas, né? Da separação de cada um, e etc. Né? E aquilo que é a dignidade de Jesus sendo mostrada, onde ele alcança isso. Né? Né? As pessoas estavam preocupadas porque havia uma questão de tensão na queda celestial. Parte dos seres, né, foram separados do Pai, foram arrojados pela cauda do dragão. Então, havia um preço a ser pago na lei celestial.